Boa noite. Dando prosseguimento ao nosso curso sobre o estudo do processamento de dados, vamos hoje falar da terceira parte do programa. Hoje nós vamos falar sobre as unidades de armazenamento. Quais são essas unidades de armazenamento? Temos o disco óptico, disco rígido, HD externo, temos o pendrive, temos os conhecidos moderníssimos cartões de memória, os cartões microSD, e vamos falar sobre cada um desses elementos. Começando pelos discos ópticos. Unidade de armazenamento auxiliar semelhante aos CDs musicais, apresentando razoável capacidade de armazenamento. Disco rígido, também chamado de HD, apresenta alta capacidade de armazenamento, sendo que fica localizado dentro do gabinete do computador, instalado na chamada placa-mãe. HD externo, novos modelos de unidade de armazenamento. Possui grande capacidade de armazenamento, podendo ocupar de 1 até 3 terabytes. Lá na frente nós vamos falar sobre o que é essas unidades de grandeza de armazenamento do byte. O terabyte é uma unidade do byte, correto? Então vamos ver. O disco óptico. Então o disco óptico, como esses CDs que nós conhecemos musicais, só que quando você vai comprar no comércio, tem um disco óptico para gravação de música, de áudio, e tem o disco óptico para gravação de dados. Então, quando você vai utilizar para o computador, você deve adquirir o disco óptico para a gravação de dados. Se você for só fazer um trabalho de gravação de músicas, então você pode comprar o disco de áudio, né? Armazenamento de áudio, tá certo? Já o disco rígido, nós já falamos um pouco sobre ele, é aquele disco maior, tem uma caixa retangular e dentro dela tem o CD óptico, só que ele é mais robusto do que um disco óptico conhecido como nós já vimos. Então ele tem uma maior capacidade do que o disco óptico comum. O disco óptico comum, pra você ter ideia, ele hoje o mercado oferece discos com a capacidade de 600 megabytes a 780 megabytes. Lá no finalzinho do curso nós vamos ver qual é a dimensão desses megabytes, 100, 200, 300, 400, 500, o que for possível, certo? Nós estamos falando sobre essas unidades de armazenamento. O HD externo, então o disco óptico, como eu estava falando, o disco rígido, aliás, ele fica dentro do gabinete do computador, então ele fica instalado na placa-mãe, como eu mostrei a vocês uma foto na última aula. Já o HD externo é como se fosse um disco rígido, só que ele é móvel. Você pode, como um pendrive, você pode trafegar com ele dentro do bolso, dentro da bolsa, onde quer que você vá. Só que ele tem uma maior capacidade de armazenamento em relação ao disco óptico, correto? Então hoje pode ser, eu mesmo tenho um de 500 GB que nunca consegui ocupá-lo todo com tantos dados que eu tenho desde 10 anos atrás que eu comprei mais ou menos esse meu HD externo. Então são mídias interessantíssimas hoje para nós fazermos backup dos nossos dados e guardar para uma posterior utilização, ok? Os pendrives, todos nós conhecemos, são memórias chamadas memórias USB Flash Drive. O que é isso? São memórias que são de armazenamento temporário. Então, USB é um termo em inglês que quer dizer a porta de entrada que ele vai ter acesso ao computador. Então, vocês veem que todos os computadores hoje têm as chamadas portas USB, que nós entramos com pendrive, com outros aparelhos eletrônicos, né, que todos nós conhecemos, por exemplo, com um headphone, com aqueles fones de ouvido e coisa do tipo, caixa de som e assim por diante. Então, o pendrive é um dispositivo de armazenamento apresentando uma fisionomia semelhante à de um isqueiro ou chaveiro, embora já existem inúmeros formatos desse dispositivo. As capacidades atuais de armazenamento variam desde 8 GB até em torno de 128 GB ou mais. Eu botei o mais porque
eu não lembro se já no mercado já lançou pendrives com a capacidade superior a 128 GB. E só para você ter ideia, quanto maior a capacidade de armazenamento, o custo é mais alto em termos financeiros de um pendrive, ok? Todo mundo já conhece, todo mundo já usa, já faz uso, né? O micro SD é utilizado para caracterizar um cartão de memória portátil da chamada memória flash. É como se fosse o pendrive, só que ele vem no formato de um cartãozinho, não é? Pequenininho, retangular, de um formato bem menor. E ele tem também, quando você vai usar ele no notebook, ele tem um chamado um adaptador. É um pequeno pedaço de plástico em que você insere o cartão dentro desse adaptador para poder ter acesso à porta da memória flash de um notebook ou de um computador. Hoje se usa muito mais em tablet ou em notebook. Usado em celulares, máquinas fotográficas, aparelhos de GPS, outros aparelhos portáteis e também em dispositivos USB. Geralmente eu por exemplo, tenho um adaptadorzinho que usa um cartão de memória do celular e esse adaptadorzinho ele encaixa o cartão de memória e ele tem um formato de um USB que eu posso usar na porta USB do notebook. O mercado tem muito isso hoje para você adquirir. Geralmente é usado com um adaptador que permite ser inserido e lido em notebooks similares. Pode armazenar dados de até 64 GB ou mais. Como eu repeti, eu digo mais porque o mercado hoje é uma evolução enorme de fabricação que a gente às vezes perde a noção, né, dos novos modelos que são lançados no mercado, ok? Agora, nós temos já um conhecimento de quais são as mídias de armazenamento, chamado de unidades de armazenamento. Então vamos agora ter uma noção, né, intuitiva o que é a memória de um computador, como é que essa memória ela é quantificada, dimensionada. Então vamos compreender um pouco sobre isso agora. A memória do computador. Então o que é um conceito de memória? Memória é qualquer meio físico capaz de armazenar informações e permitir posterior recuperação. Correto? Então qualquer dessas mídias nós chamamos de memória do computador. Temos agora dois conceitos novos chamados de bit e de byte. São todas coisas diferentes e uma depende da outra. Então o que é o bit? O bit é a unidade fundamental da linguagem dos computadores, chamada linguagem de máquina. Pode assumir somente dois valores, ou 0 ou 1. Por exemplo, na linguagem dos aparelhos eletrônicos, como um rádio, por exemplo, um rádio antigo, né, e outros eletrodomésticos. Então você tem duas posições no botãozinho de fazer uso, ou ligar ou desligar. Então se fosse o ligar seria 1 e o desligar seria 0. Então isso para a linguagem dos computadores não representa quase nada, não representa uma quantificação de nada de informação, não é? Já quando você reúne 8 bits, você já vai ter uma outra unidade chamada de unidade de informação da memória do computador. Então o byte é a unidade básica de informação da memória do computador, composto de um conjunto de 8 bits. Então 8 bits formam um byte. Agora um bit só não representa nada em termos de memória de computador. Já um byte ele pode representar, por exemplo, uma letra A, letra C, letra L, de Luciano, não é? Pode representar um algarismo, 1, o 3, o 4, o 8, ou qualquer um desses aí. Pode representar também um símbolo, um asterisco, qualquer letra do teclado, né? Uma interrogação, coisa desse tipo. Então cada caractere desse é representado por um byte. Então vamos ver lá na frente quando formos ver as unidades, não é, dos bytes e seus submúltiplos, tá certo? Tipos de memória. Então quais são as memórias que nós vamos conhecer? Temos memória principal e memória auxiliar. São coisas bem distintas. Memória principal é aquela utilizada para armazenamento imediato. Armazena os dados que estão sendo processados no momento pelo computador. Fica localizada no interior do gabinete central do computador. Certo? Uma memória
de armazenamento imediato. Assim que você vai trabalhando, ela vai processando as informações e vai guardando ali no cantinho do computador para uma posterior utilização definitiva, certo? Vamos ver na frente dos exemplos. Memória auxiliar é a memória com grande capacidade de armazenamento, preservando as informações por tempo indeterminado, mesmo que o computador seja desligado. Então, a memória principal ela é uma memória que o computador sendo desligado ela pode perder função. Já a memória auxiliar é como se fosse uma memória definitiva, é uma memória que você guardou por vez ou as informações processadas, como por exemplo um CD-ROM, que você vai gravar músicas, você vai gravar dados num CD, fica ali armazenado por todo o tempo até o desgaste desse dispositivo. Um HD externo, um pendrive, um cartão de memória, tudo são um exemplo de memórias auxiliares, tá bom? Agora, a memória principal, que nós falamos que é a memória, deixa eu botar aqui, memória principal é aquela utilizada para armazenamento imediato. Armazena os dados que estão sendo processados no momento pelo computador, certo? Então vamos ver como é que essa memória principal se comporta. Memória principal divide-se em memória ROM e memória RAM. Sempre eu brinco com os colegas, o ROM, mas não pense em ROM Montilla, é memória ROM, que é a abreviatura de 3 palavras, que quer dizer Read on Memory. Eu não sei bem o inglês, mas mais ou menos a pronúncia é dessa forma. Read on Memory. O que quer dizer isso? Read quer dizer leitura, only quer dizer somente e memory, memória. Então, memória somente de leitura. Então, o que é isso? É a memória que permite a leitura dos dados que ela contém. Em outras palavras, a memória ROM é a memória de fábrica do computador, onde são gravadas as informações básicas para a máquina. O que é isso? Quando você compra um computador, um notebook, qualquer um instrumento desse, então ele já vem com a memória prévia, fabricada da fábrica, já instalada da fábrica. Porque se não tiver essa memória, como é que você vai instalar os aplicativos? Então ela não vai ter como receber esses aplicativos e guardá-los ali no cantinho do HD. Tá certo? Os softwares, os sistemas operacionais, como o Windows e outros. Então, para que esses aplicativos sejam reconhecidos pelo computador ou outro dispositivo de informática, tem que ter essa memória anterior a esses aplicativos, para poder recebê-los e reconhecê-los e armazená-los e instalá-los na sua máquina. Então é chamada memória ROM, memória somente de leitura. Tá? Então veja só, lá na frente vamos ter exercício que fala sobre essa memória somente de leitura. Então ela não pode ser modificada por nós, só quem modifica é o fabricante. Já a memória RAM, nós podemos ter interferência sobre essa memória RAM. Então o que quer dizer memória RAM? Random Access Memory. Então chama-se memória de acesso randômico ou memória de acesso aleatório. Então vocês sabem o que é a palavra aleatório, uma coisa que acontece esporádica, né? Então é aquela utilizada pelo sistema operacional e pelos diversos programas ou aplicativos para o armazenamento temporário das informações, a fim de serem acessadas posteriormente. Então eu sempre dou um exemplo. O que é memória RAM? É como se fosse um exemplo. Veja só, você tem um cinegrafista. Então o cinegrafista usa aquela câmera de filmar um evento qualquer, um casamento, uma festa, um batizado, o que for, um aniversário, não é? Ou um show musical, ou uma seresta, o que for. Então tem ali um cinegrafista. Geralmente essas pessoas que trabalham com filmagens, elas andam com um rapazinho, um garoto ou um rapazinho, acompanhando o cinegrafista com aquela lâmpada, aquela luz, para dar um foco de luz no ambiente onde o cinegrafista vai filmar. Então aquilo ali se chama do auxiliar, é o coadjuvante do cinegrafista. Então quer dizer, fazendo uma analogia, a memória RAM ela é uma adjuvante do processador. Então o processador vai processar as informações e a memória RAM vai acompanhando ele para poder fazer um armazenamento temporário. Aí depois que você faz essa gravação temporária, aí precisa de ter a memória a memória definitiva, que são as mídias de armazenamento.
correto? Então a memória, revisando, memória principal divide-se em a ROM e a RAM. A ROM é a de fábrica, ninguém mexe. E a memória RAM é a memória do acesso aleatório. No momento que o sistema está operando, ou os programas, ela está armazenando as informações de forma temporária, tá certo? Para depois você fazer o que a gente chama de gravação dos seus trabalhos, ok? Então vamos agora ver o tamanho dessa memória. Como é que a gente quantifica o que é um bit, o que é um byte, ou um mega, ou um kilobyte, ou um terabyte, o que é isso? Vamos ver se a gente consegue compreender com esse desenho, né, o tamanho da memória. Então eu disse a vocês que o bit é a memória, não é? A menor partícula de uma memória do computador, então ela não representa quase nada. Então por quê? Ela pode ser representada somente pelo 0 ou pelo 1. Então como você vai trabalhando no computador, então quando você digita uma letra, por exemplo, letra A, então essa letra A, ela para ser formada, ela usou a combinação de 8 números, 0 e 1, 0 e 1, de forma aleatória. A arrumação deles pode ser todos os 8 1, todos os 8 0, ou pode ser 0 1, 0 1, 0 1 alternado, ou pode ser 1 1, 0 0, 1 0, 1 0, como está aqui nessa figura. Então a arrumação ela é aleatória desses 8 bits. Então quando os 8 bits se organizam num conjunto, eles formam um byte. E esse 1 byte, ele só representa uma coisa, só pode representar só ou uma letra, ou um dígito, ou não é, um símbolo. Então pode representar um número, não é desse daqui, o número lá do teclado, não é? Pode representar uma letra do alfabeto, ou pode representar um símbolo daqueles que nós conhecemos nos nossos teclados, como eu já falei sobre os teclados. Então isso aí é a memória inicial, tamanho da memória, começa com um bit, mas para a quantificação nós chamamos de bytes, certo? Um byte, ok? Vamos ver agora os submúltiplos desse byte, tá bom? Derivados do byte. Então, um bit é a menor unidade de informação, pode ser o 0 ou 1, símbolo B minúsculo. Então, o byte não representa nada em termos de quantificação de informação, certo? De memória. Já o byte é equivalente a um caractere, a um símbolo ou a um número. Ele é composto de 8 bits. Então, 8 bits em conjunto, ali na reorganização, na combinação daqueles dígitos, ele vai formando os bytes. Então, por exemplo, letra A. A letra A, teoricamente, ela pode ser formada pelo número, o algarismo 1, 8 vezes seguidas, ou pelo 0, 8 vezes seguidas, ou eles alternados. Então, cada letra ela tem uma arrumação dos bits diferentes, ok? Agora, quando os bits vão se ajuntando, ela vai tendo unidades maiores, como agora vamos chegar no kilobyte. Kilobyte se escreve kbyte, né? K e o byte. Então ele é equivalente a 2 elevado à 10ª potência bytes. Então se você for pegar na matemática, o que é 2 à 10ª potência? É 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Se você fazer essas continhas, vai dar exatamente 1024. Então 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. E o símbolo é um K e um B. Certo? Lá na frente eu vou explicar a vocês por que um kilobyte não pode ser 1000 bytes, como um quilômetro é 1000 metros, ou um quilograma é 1000 gramas. Vamos compreender isso lá na frente. Vamos só por aqui, por enquanto, certo? Então, um kilobyte, 2 à 10ª bytes, que quer dizer aproximadamente 1024 bytes. O megabyte se escreve MByte, que é o 2 à 10ª potência kilobyte, então é 1024 kbytes, certo? Então, se você pegar 1024 vezes 1024, vamos supor, se você pegar 1000 vezes 1000 dá quanto? Dá 1 milhão. Mas se você pegar 1024 vezes 1024, vai dar alguma coisa mais do que 1 milhão, que é 1.048.576 bytes. Então isso aí é 1 megabyte. Então 1 megabyte é maior do que 1000 bytes, tá bom? Como por exemplo, se você tem uma tonelada, o que é uma tonelada? É igual a 1000 quilogramas. Então 1000 quilogramas é uma tonelada. Então é como se fosse um mega quilos, não é? Então, já no dado dos computadores é um pouco mais, é 1024, tá bom? Vamos agora ao gigabyte.
GB o nome. Então quer dizer 1024 vezes o megabyte. Então o giga é 1024 vezes o megabyte. Então se você pegar o kilobyte, que é o 1024 bytes, vezes 1024 dá o mega. Se você pegar esse mega multiplicado por 1024, vai chegar no gigabyte. Então se o megabyte era 1 milhão, mais de 1 milhão bytes, 1 milhão 48, então 1 milhão vezes 1 milhão dá, né? 1 milhão vezes 1000 vai dar 1 bilhão. Então 1 gigabyte é 1 bilhão mais alguma coisa. Então esse 1 gigabyte é 1 bilhão 73 milhões 741.824 bytes. Então a ordem de grandeza do gigabyte é a ordem do bilhão, certo? Já o terabyte é na ordem de grandeza do trilhão. Então 1 terabyte é 1024 trilhões de bytes. Então é como se fosse 1024 vezes o bilhão, que é o gigabyte. Então 1 terabyte é aproximadamente igual a 1 trilhão 99 bilhões 511 milhões 627.776 bytes. Então se você já imaginou, não é? Como eu falei a vocês que 1 byte pode ser uma letra, então 1 terabyte pode ser, não é, trilhões e trilhões de letras. Então já dá para formar muitos textos, muitos parágrafos, muitos artigos e assim por diante. Então isso é para nós termos uma ideia do que é a quantificação do tamanho da memória do computador, ok? Então quanto mais bytes, mais elementos você vai ter, mais texto, mais letra, mais imagens, mais música, e assim por diante. Só vai ter essa ideia. Então vou mostrar agora um quadro resumo dessas informações que estou mostrando aqui na tela a vocês. Resumindo, temos 3 colunas: os múltiplos, o valor exato e o valor aproximado, ok? Para a gente ter uma compreensão mais fácil dessa informação. Então vamos supor, múltiplos. O kilobyte é o KB. Então 1 kilobyte tem o valor exato de 1024 bytes. Não é 1024 bytes, mas aproximadamente 1000 bytes. Então a gente diz 1000 para aproximar, para ter uma compreensão mais aproximada. Mas em termos numéricos é um pouco mais do que 1024, certo? O megabyte é o MB. Então 1.048.576 bytes, mas aproximadamente 1 milhão de bytes. O gigabyte GB é 1 bilhão e um pouco mais um pouquinho, então a gente aproxima para 1 bilhão de bytes. E por fim o terabyte, que é uma unidade de grandeza muito extensa dentro hoje da informática. Hoje basta dizer que todos os computadores de grande porte, dos bancos, das instituições de pesquisa, dos institutos de pesquisa de toda a qualidade, eles trabalham com processadores, com unidades de armazenamento da ordem do terabyte. Então 1 trilhão de bytes. Então um pouco mais do que 1 trilhão de bytes é 1 tera. Então existe hoje já HD com 1 terabyte, 2, 3, 5 terabytes. Então você tem ideia como a informática ela vai crescendo numa velocidade muito grande para poder alcançar as coisas modernas, os aplicativos modernos e assim por diante, ok? Agora vamos fazer uma explicação o que por que esse 1024, ok? Para a gente compreender por que não é 1000. Então, por que 1024? Em sistema de medida de distâncias, trabalhamos na base decimal, ou seja, no sistema métrico decimal, você tem 1 quilômetro igual a 1000 metros. Você pode ter 1 quilograma, no caso das massas, igual a 1000 gramas. 1 tonelada, 1000 quilos, ou 1 milhão de gramas. Não é? Já na informática, trabalhamos na base binária. Então, a base binária é a base exponencial. Né? Então, 1 kilobyte, o kbyte, é igual a 2 à 10ª potência. Então, 2 à 10ª potência é a chamada base binária fixa, constante. Então dá igual a 1024. Por isso que é um pouquinho mais do que na unidade métrica decimal. Tá bom? Então, lembrete, bit, a menor partícula da informação, e byte, combinação de 8 bits, onde podemos afirmar que 1 byte representa um caractere. Então pode ser uma letra
pode ser um número, não é? Um número, 1, 2, 3, o que for, algarismo, ou um símbolo, pode ser um asterisco, pode ser uma interrogação, pode ser um cifrão, pode ser um símbolo da porcentagem, da arroba, qualquer coisa que você digitar no computador que não seja números nem letras, é um símbolo. Então cada bichinho desse é representado por 1 byte ou ainda por 8 bits, ok? Então, é isso que eu queria mostrar com essa terceira parte, né, do curso chamado de Introdução ao Processamento de Dados. É só para ter uma ideia que isso é um estudo que tem muitas informações, né, mais aprofundadas, que não vai fazer parte do nosso curso, mas em linhas gerais era isso que eu queria mostrar nesses 3 vídeos, para a gente ter uma compreensão melhor desse assunto e a gente prosseguir, né, estudando a informática como uma ciência que vai nos ajudar na nossa prática pedagógica, ok? Então por hoje vou ficando por aqui e a gente volta, não é, nas próximas aulas com novos assuntos e vamos fazer nas próximas aulas algumas atividades para elucidar melhor esses temas e clarear mais a compreensão e a aprendizagem desse assunto, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.